A mensagem de abertura, eu escolhi este livro, que a capa já não é mais essa, mas esse livrinho é muito bom, chamado Receita de Paz, da mentora espiritual Joana de Ângeles. A lição é de número 2, intitulada Amor e Paz. E diz assim a mentora: o desânimo é pântano venenoso onde se asfixiam as mais belas aspirações da vida. A precipitação torna-se fogaréu a arder sem finalidade, muitas vezes prejudicando a lavoura do bem. O receio sistemático constitui campo onde medram as plantas daninhas que destroem a sementeira da esperança. A maledicência é geratriz de males incontáveis. A preguiça urde a destruição do trabalho, tanto quanto a má vontade inspira a insensatez. Comenta-se sobre a violência com exagerada cooperação dos veículos da moderna informática, estimulando mentes enfermas e personalidades psicopatas a se entregarem à alucinação. A terapia para a terrível epidemia que toma conta do mundo é o amor em todas as suas expressões. Amor fraternal que sustenta a amizade e dissemina a confiança. Amor espiritual que generaliza o interesse de todos pelo bem comum. Amor cristão em serviço ativo que desenvolve o trabalho e espraia a solidariedade. O amor que compreende o erro e emula do amor que reeduca, da mesma forma que o amor que perdoa promove o amor que salva. São formas de violência cruel, o torpe desânimo e a rude precipitação, o infeliz receio, a cruel maledicência e a maléfica preguiça, filhos impúrios do egoísmo que é, em si mesmo, o gerador dos males que desgovernam o mundo. Contribui para a ordem e a paz mediante a utilização do verbo feliz, falando para ajudar, distendendo o conforto moral e a diretriz do equilíbrio, mediante o pensamento, resguardando-te do pessimismo, irradiando ondas mentais de simpatia, orando em silêncio através da ação, produzindo no bem, mesmo que seja com a dádiva modesta de uma luz acesa na escuridão, de um vaso de água fria na ardência da sede, de uma côdea de pão distendida ao esfaimado, de um grão rico de vida na vala fértil com os olhos postos no futuro. Cada um pode oferecer a sua melhor parte, doar a mais importante cota que, em palavras simples e plenas, é o amor. Jesus, em todas as circunstâncias, não obstante pudesse modificar as estruturas do seu tempo e solucionar os problemas daqueles que o buscavam, por amor ajudou cada criatura que a ele recorria, influenciando-a a mudar de atitude perante a vida e a crescer no bem, avançando em paz na direção de Deus, o amor total. Boa noite aos que estão chegando. E nesse instante, então, eu convido a todos para que nós possamos nos unir em pensamentos e em sentimentos ao nosso Pai de infinito amor e de misericórdia, a Jesus, o nosso modelo e guia, nosso mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, e aos mentores da casa de Oswaldo Cruz, que sempre têm para conosco uma preocupação especial em nos proteger, em nos amparar, em trabalharem para que nós possamos verdadeiramente vencer as nossas más tendências e podermos alcançar um patamar evolutivo mais significativo na estrada da vida. A nossa gratidão por toda a ajuda, por toda a benevolência, por toda a misericórdia do nosso Pai e dos amigos espirituais para conosco, sempre nos atendendo, nos amparando e nos envolvendo. E que a nossa prece, ela possa ir, através dos nossos pensamentos, de encontro a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que se encontram muitas vezes distanciados dessas verdades que consolam e que também nos libertam. Gratidão
por tudo que temos, pela nossa atual existência, pelas provas, pelas expiações. E que tua paz e teu amor permaneça entre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. Eu vou vendo vocês, como vocês sabem, com 1 minuto de atraso. Dizem que certo homem, interessado no aprimoramento próprio e que buscava qualidades nobres, rogou a Deus e aos bondosos amigos espirituais que ele pudesse, através das reencarnações, ele granjear todas as qualidades nobres possíveis para que ele pudesse alcançar tanto a paz desejada, como também levar luz àqueles que se encontram ao seu redor. A sua solicitação foi aprovada por Deus e assim então ele reencarnou. Numa de suas primeiras reencarnações, então, ele pediu que ele pudesse ser agraciado com a compreensão da beneficência. E aí então ele nasceu em família abastada, sem dificuldade, e durante toda a sua existência ele procurou repartir os seus bens e os seus valores com todos aqueles que se encontravam ao seu redor. Muito bem, ele regressou então à vida maior e novamente ele começou a se preparar para as novas reencarnações em busca desse desenvolvimento de qualidades nobres. E aí solicitou a luz do discernimento, o que também foi aceito. E aí então ele renasceu em família generosa que lhe facultou várias oportunidades de estudos, nas quais ele adquiriu sem sacrifício a faculdade de penetrar o sentido das pessoas e das situações. Ótimo. Em seguida, então, ele solicitou ao pai que a aquisição de poderes artísticos. E mais uma vez, numa outra reencarnação, portanto, ele sem nenhum esforço, ele conseguiu, através de todos os meios que a reencarnação ela propicia a todos nós, ele conseguiu então se converter num famoso artista e pôde disseminar toda a beleza por todas as partes por onde passou, onde as suas obras puderam chegar. Logo após, ele desejou, em uma próxima vida, o dom da simplicidade e retornou então à experiência humana num lar modesto e aprendeu facilmente dentro desse lar a manter-se em paz e alegria com os mínimos recursos que ele possuía naquela vida. Muito bem, em outras existências ele pediu o carisma da autoridade. E então também foi aceito e renasceu numa casa onde lhe ampararam o ideal, auxiliando-o a fazer respeitável e atencioso curso que culminou ele sendo um grande juiz benevolente que proferiu sentenças justas e conseguiu também apaziguar os corações. Muito bem, nessa busca, nessa direção de aquisição de nobres valores, em outras vidas, então, ele desejou explicar as leis de Deus, as leis da vida, para toda a humanidade. O que seu pedido também foi aceito pela espiritualidade, por Deus, e ele retorna, então, no plano físico, nas condições necessárias para tal pedido. E logo, logo, ele se transforma em nobre orador, elucidando a indagação do mundo sobre as realidades do espírito para toda a comunidade terrestre. Mais tarde, então, de retorno ao plano espiritual, ele roga a Deus o tesouro da paciência, o que também foi concedido por Deus, foi permitido então que ele renascesse para adquirir o tesouro da paciência. E segundo afirma delicados instrutores espirituais, até hoje, esse mesmo homem já voltou à Terra através das inúmeras reencarnações e durante um período de 800 anos, ele ainda não conseguiu o tesouro da paciência. Por isso, o nosso assunto dessa noite
está relacionado aos pacificadores, passagem que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 9, e que essa passagem faz parte do Sermão da Montanha, que é um convite a toda a humanidade terrestre à implantação do reino de Deus aqui na Terra. Possibilidade esta que todos nós temos a partir do momento em que nós desejarmos verdadeiramente arregaçarmos as nossas mangas e começarmos a trabalhar a paz, o amor, a felicidade e tantos outros nobres valores dentro do nosso próprio coração. Em outro momento, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com vocês sobre o Sermão da Montanha e nós dissemos que muitas vezes as questões geográficas elas são usadas por Nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma simbólica para passar os seus ensinamentos. E esse sermão que foi proferido no monte, na Galileia, ele nos mostra que para nós implantarmos a felicidade, o reino de Deus aqui na Terra, há uma necessidade de nós verticalizarmos os nossos sentimentos. O que podemos fazer à medida em que nós desejarmos subir as montanhas das nossas dificuldades e vencê-las. Então, para nós granjearmos valores, nós precisamos conseguir vencer todos os obstáculos que representam a montanha das nossas dificuldades, para que uma vez essas nossas dificuldades vencidas, nós possamos verdadeiramente exalar amor e paz por onde nós andarmos. O Sermão da Montanha ele é muito importante. Ele é tão importante que nós vamos fazendo uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que 62% do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do Sermão da Montanha. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Em verdade, o 28º são a coletânea de preces. Então, vamos dizer que ele tenha 27 verdadeiramente. 16 capítulos são atribuídos a falar sobre o Sermão da Montanha. Por aí a gente vai ver a importância que tem o Sermão da Montanha na nossa vida. É tão importante que Kardec se debruçou sobre as várias comunicações que foram dadas pelos espíritos superiores para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente vê que ele é quase que todo focado, mais de 50%, ele está focado nesse Sermão do Monte. Ali no Sermão do Monte, possui todos os ensinamentos, ali contém todas as virtudes necessárias que nós precisamos para trazermos a paz para a nossa vida e implantarmos a paz no planeta Terra. Nós sabemos que o assunto dessa noite, que está em Mateus capítulo 5, versículo 9, está logo no início do Sermão da Montanha, onde este sermão é aberto com as bem-aventuranças. E essa passagem, precisamente, dos pacificadores, ela é intitulada Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. É muito interessante. A palavra bem-aventurança, como eu também já tive a oportunidade de conversar com vocês, ela é uma palavra em hebraico que significa em marcha, nos lembrando e nos relembrando que as virtudes são todas dinâmicas. Ela é exercício de todos os dias na nossa vida. Até porque, na condição nossa de espíritos imperfeitos, ou pelo menos a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, nós necessitamos desenvolver essa virtude através da perseverança, de perseverarmos no bem todos os dias. É um trabalho bem difícil, mas é um trabalho possível, porque se fosse impossível, não estaria no nosso caminho. Dentro das bem-aventuranças, essa bem-aventurança diz: bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas logo no início das bem-aventuranças, tem uma outra que é: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E aí a nossa pergunta é: qual é a diferença
entre pacíficos e pacificadores, porque Jesus não ia falar duas coisas repetitivas. Com certeza ele estava diferenciando para nós que ser brandos e pacíficos é uma coisa, tanto é que ele prometeu, ele disse que herdaria a terra, no sentido de que a terra, o mundo de regeneração seria deles, daqueles que fossem pacíficos, mas para verdadeiramente estar numa condição mais ampla de filhos de Deus, nós precisamos nos enquadrarmos como os pacificadores. Então a pergunta é: qual a diferença de pacífico para pacificador? Então, pacífico é quando o homem está trabalhando ainda aquele ser racional, que é reacional, que existe dentro dele. Então ele ainda está construindo a paz dentro dele, porque grande parte dele ainda é invadida, ainda é tomada por aquele homem reacional, aquele homem que diante dos obstáculos da vida, ele não aceita, ele fica contrariado diante das situações da vida. Ele responde à vida de uma forma agressiva e violenta. Então, pacíficos são todos aqueles que ainda estão se pacificando, ainda estão trabalhando esse homem reacional, esse homem que ainda não tem muita aceitação e nem resignação diante das lutas da vida. Então, consequentemente, a gente vai deduzir que o pacificador é aquele em que a paz, a ciência da paz, já está instalada dentro dele. E assim, por já estar enraizada, instalada dentro dele, ele pode ajudar a pacificar o próximo. E esse é o nosso assunto dessa noite. São daqueles que vieram até aqui da Terra e que já eram pacificadores e que vieram nos ajudar com os seus ensinamentos, com a sua própria vida, ensinar para todos nós como nós precisamos ser, o que nós, dentro de nós ainda precisa ser transformado. Os pacificadores, portanto, são aqueles que já caminharam, estão um pouco mais acima desse passo nessa montanha, já estão mais acima do que nós. E, portanto, eles voltam ao planeta Terra para nos ensinar como nós podemos trabalhar a paz dentro de nós, para nos dar força, para nos ajudar a perseverar no trabalho que nós temos ainda que enfrentar dentro de nós contra os nossos vícios, contra as nossas más tendências, contra as sombras que ainda possuímos dentro de nós. Muito bem, irmãos. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa passagem foi trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro passo para nós conseguirmos sermos pacíficos e posteriormente pacificadores é trabalharmos dentro de nós dois requisitos necessários inicialmente. Um é a afabilidade e a doçura, que eles colocam como coisas juntas. Dizem que a afabilidade e a doçura são formas de nós manifestarmos a nossa benevolência para com os semelhantes. E talvez a gente esteja perguntando: o que é ser benevolente? Ser benevolente é ser bom para as pessoas apesar de. Então é sem condições. É sermos bons para os outros pelo prazer que é ser uma pessoa boa, pelo prazer que sentimos quando fazemos o bem incondicional. Então, ser afável e ser doce, né, é manifestar benevolência para com os nossos semelhantes, independente da postura, da conduta do outro, independente se aquela pessoa ela é boa ou ela é má conosco, mas sermos íntegros para com ela, sermos bons para com aquela pessoa. Ou seja, para isso a gente tem que sentir prazer no bem. Nós que ainda temos tanta dificuldade de sentirmos prazer no bem, porque nós ainda não vemos no bem um bem para nós. Mas o Evangelho, ele vai dar outros passos para nós podermos trabalhar essa paz dentro de nós e posteriormente também podermos ser pacificadores. Porque se por ora nós não podemos ainda ser intitulados como pacificadores,
Mas com certeza, com todos os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos condições plenas de trabalharmos a paz dentro de nós. Então o Evangelho, ele dá um segundo passo para a gente, que eu convido todos vocês para lerem essa passagem no Evangelho, que ela é muito rica, e aqui essa noite a gente vai dar apenas umas pinceladas. O segundo passo para nos tornarmos pacíficos e posteriormente sermos um pacificador por excelência é trabalharmos dentro de nós outros dois requisitos também muito importantes, que são a obediência e a resignação, que segundo os Espíritos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, dizem que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então nós precisamos ter esses dois consentimentos andando juntos, o que parece muitas vezes que essa diferença entre razão e emoção é muito pequena, anatomicamente, verdadeiramente, né? Razão e emoção, a distância não é muita. Mas na vida prática, no nosso mundo interior, às vezes essa distância é quilométrica entre razão e emoção. Mas os espíritos dizem que nós precisamos trabalhar com uma certa urgência essa razão e essa emoção dentro de nós, porque este é verdadeiramente o segundo passo. E os espíritos, eles vão mais longe ainda. Eles dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o pusilânime, ou aquela pessoa de caráter fraco, que tem uma tendência a se vitimizar, ela não é resignada. E que o orgulhoso e o egoísta, eles não são obedientes. E aí é claro que a gente consegue hoje, no século XXI, com a doutrina dos espíritos, entender que o vítima, ele não pode ser realmente uma pessoa resignada. Até porque, para ele não tem nada para se resignar. Porque ele acha que tudo de errado que está acontecendo com a sua vida é da responsabilidade daqueles que estão ao seu redor. Se ele está infeliz, ele culpa os circunstantes pela sua infelicidade. Se a sua vida não vai bem em algum sentido ou em alguma direção, ele culpa a sociedade ou aqueles que estão ao seu redor. Mas ele quase nunca ele se responsabiliza pela sua própria felicidade. E isso o Evangelho nos alerta, que o pusilânime ou vítima eles não podem ser resignados, porque em verdade eles não acreditam que eles têm responsabilidade pela própria felicidade deles e pelas emoções deles. Mas o Evangelho diz também que o orgulhoso e o egoísta, eles não são obedientes. E a gente logo consegue também compreender que o orgulhoso, ele não pode ser uma pessoa obediente, pois que ele se acha muito acima da média. Então ele acredita que ele veio ao mundo para ensinar e ser obedecido. Então, por que ele seria obediente a qualquer coisa? Ele não seria obediente a nada. E dá também para a gente entender que o egoísta também não poderia ser uma pessoa obediente, porque em verdade ele só obedece aos seus próprios desejos, porque ele sempre deseja tudo para ele e quase nada ou nada para o próximo. Então o Evangelho nos chama a atenção que para nós pacificarmos o nosso coração, nós precisamos ser obedientes e resignados em todas as circunstâncias da nossa vida. Obedecer a quem? Obedecer às leis de Deus, aquilo que Ele envia para todos nós. Resignado diante de quê? Diante das lutas da vida. E agradecermos pelas lutas da vida, pelas provas, pelas expiações, porque nós sabemos que as provas vieram até nós para nos promover. E as expiações vieram até nós porque elas são consequências, elas decorrem da nossa má atitude no pretérito. Então, nós sabemos que não temos nada nessa vida para reclamar, mas que nós só temos motivos de agradecer e seguir o caminho para frente. Diante disso tudo, gente, a gente vai chegando a uma conclusão na nossa vida, que a paz não é a ausência de conflitos, que a paz não é inércia. Para muita gente, a paz é ficar sentado numa praia deserta, de preferência, ou que tenha no máximo um serviçal, sentado numa rede, tomando uma água de coco bem fresquinha, ouvindo o barulho e o som do mar, mas a paz não é nada disso.
A paz, ela não é ausência de conflitos. Muito pelo contrário. A paz, ela significa a administração de todos os conflitos da nossa existência. Porque a paz, como toda virtude, ela é dinâmica. E como tudo aquilo que é dinâmico nos remete à lembrança e à razão de que ela exige trabalho. Então, paz é conquista. E se paz é conquista, paz é trabalho. Que trabalho? Trabalhar o nosso mundo interno. Porque não são aqueles que estão ao nosso redor, propriamente ditos, que nos trazem infelicidades e problemas. É a nossa própria personalidade, às vezes tão difícil, que faz com que não venhamos a conseguir enxergar horizontes maiores, que não nos permite sentir as dificuldades dos outros e, simultaneamente, compreender as dificuldades do próximo. Aliás, pensando e refletindo sobre isso, quem de nós não tem dificuldades? Nós também temos problemas. Se nós temos problemas, se algumas pessoas podem representar problemas na nossa vida, se nós somos criaturas ainda imperfeitas, com certeza, em algum momento, nós também somos problemas na vida dos outros. Então, se nós necessitamos da compreensão, se nós necessitamos da misericórdia dos outros, da mesma forma e com a mesma medida, nós deveremos ser compreensivos e misericordiosos para com as deficiências e defeitos das outras pessoas. Então a gente chega a uma conclusão também que a violência é uma decisão pessoal. Nós podemos agora hastear a bandeira da paz como decisão e não mais, permanecer num conflito, permanecer com aquele homem reativo diante das situações da vida, esse homem reativo que é quase sempre um grande homem violento. Portanto, a violência é uma decisão pessoal. Podemos substituí-la, podemos transformá-la, podemos transmutá-la agora em compreensão e misericórdia. E, por conseguinte, a transmutação dela em compreensão e misericórdia vai trazer para dentro de todos nós essa paz tão desejada, que futuramente poderá se instalar de uma forma tão grandiosa no nosso mundo interior, a ponto de podermos também, em breve, sermos intitulados pacificadores. Muito bem. Agora, num segundo momento, eu quero conversar com vocês sobre alguns pacificadores que vieram até aqui à Terra, reencarnaram entre nós e trouxeram mensagem de paz e de amor e que foram verdadeiros homens, exemplos para todos nós. Então agora eu convido vocês a mergulharem na história da nossa própria humanidade, que tem alguns pacificadores. Não são tão poucos, mas também não são muitos. A gente quase sempre vai falar sobre os mesmos. Eu escolhi para nós iniciarmos essa noite um pacificador que não é do movimento espírita, não faz parte da nossa religião, da nossa doutrina. Eu escolhi para iniciar essa noite Madre Teresa de Calcutá, que foi uma grande pacificadora quando esteve conosco. Dizem que Madre Teresa de Calcutá, todas as manhãs, bem cedo, ela saía pelas ruas da Índia a procurar por idosos, por crianças doentes, por doentes prostrados nas valetas e que tinham tido a sorte de sobreviver à noite. Isso ela fazia todas as manhãs, todas as manhãs. Certa manhã, então, ela passava sempre pelas ruas da Índia e ela passando, como ela passava, por muitos casebres, por muitas casas, aliás, casebres não, mansões riquíssimas, e que estavam quase sempre fechadas, hermeticamente fechadas, ela nem sabia ao certo se morava gente lá dentro, se tinha gente lá dentro ou não, mas uma certa manhã ela passa e aí então ela encontra o dono, um homem rico, saindo lá de dentro dessa mansão.
Ela então estende as suas mãos na direção daquele homem rico, abastado, e pede a ele: o que você teria para os meus doentes, para as minhas crianças? O homem olha para ela com desdém e cospe na mão dela. Ela automaticamente, ela fecha a mão como se estivesse guardando uma pérola de grande valor. Se dirige para esse homem e diz assim: muito obrigada, isso é para mim. E estende a outra mão e diz: mas agora, o que você tem para me dar para as minhas crianças e para os meus pobres? Vamos seguir. Um outro pacificador também, que eu escolhi esta noite para trazer reflexões para todos nós de como nós poderemos trabalhar esse homem reacional que, diante da violência dos outros, muitas vezes a gente ainda age olho por olho, dente por dente, o que não foi o caso de Madre Teresa de Calcutá, que ofereceu flores para aquele homem. Eu escolhi um outro homem ainda na Índia, denominado Gandhi, tão conhecido por todos nós, por ter libertado a Índia através de um processo pedagógico intitulado por ele da não violência. Da não violência. Tenho muito que aprender e acredito que muitos de vocês também têm muito que aprender com Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma e ele foi verdadeiramente uma grande alma. Dizem que certa vez um hindu enlouquecido visitou Gandhi e, ao chegar aos seus pés na cama onde Mahatma Gandhi estava deitado, ele atirou-lhe um pedaço de pão e disse aos gritos, ele disse assim: eu já vou para o inferno e não quero a culpa da sua morte também em minha alma. Coma, Gandhi, por favor. Gandhi, sereno como sempre, replicou: por que, meu filho, você vai para o inferno? E o hindu tremia para responder. E ele disse assim, o hindu: eu tinha um filho pequeno, mais ou menos dessa altura, Gandhi, e ele foi assassinado por um muçulmano. Eu fiquei louco e saí pelas ruas e a primeira criança muçulmana que eu encontrei, eu matei esta criança arrebatando-lhe a sua cabeça contra uma parede. Depois, então, que Gandhi ouviu isso, Gandhi fechou os olhos, chorou por dentro e, num minuto de prece, voltou para aquele homem e disse: eu conheço um jeito de você escapar do inferno. E Gandhi continuou: muitos meninos agora estão sem paz por causa da matança. Encontre um menino muçulmano com mais ou menos este tamanho que você me mostrou e o crie como se fosse seu próprio filho. Adote-o. O homem ficou desorientado. Ele estava admirado, estarrecido com a proposta de Gandhi. E Gandhi ainda não havia ainda terminado sua fala, e ele então vira-se para o homem novamente e diz: mas atente para um detalhe, meu filho. Você não deve esquecer o seguinte, que você deve adotar um menino muçulmano e deve criá-lo como um muçulmano também, meu filho. O hindu não estava, naquele momento, preparado para ouvir toda aquela proposta de vida totalmente diferente por Gandhi. Era verdadeiramente a revolução da lei do amor, da qual Mahatma Gandhi ensinou para toda a humanidade. Gandhi, então, coloca as mãos sobre a cabeça desse hindu, abençoa o seu coração e deseja a ele que ele tenha muita força, fé e coragem. E aí o hindu então sai pela porta fora e agora transparecendo com um pouco mais de paz e amor no seu coração.
Mas nós temos outros exemplos de pacificadores. E agora eu venho aqui para a nossa pátria Brasil, para a nossa terra, essa terra abençoada, em que está prometido que aqui será o coração do mundo e pátria do Evangelho. E espero que nós possamos estar a esta altura. E vou agora falar um pouquinho dos exemplos de vida de um outro grande pacificador que viveu conosco, bem pertinho dos nossos corações. Eu falo de Francisco Cândido Xavier, que é o amor em pessoa. Dizem que certa vez, nos seus trabalhos mediúnicos, ocorria muita discussão ao redor das questões das comunicações mediúnicas de Chico Xavier. E era um tal de gente que é e não é, viu e não viu. Era uma verdadeira confusão, uma verdadeira briga. E Chico Xavier, ele sofria muito com aquelas longas discussões que muitas vezes provocavam no próprio Chico longas irritações, porque ele tinha que ficar explicando, e parecia que quanto mais o Chico explicava, menos as pessoas entendiam e mais briga se fazia. E sempre quando chegava a hora da prece, né, Chico já estava desgastado, muitas vezes ele estava desanimado, estava aflito. Até que certa vez a sua mãe, Dona Maria João de Deus, compareceu numa dessas suas preces, dessas suas súplicas, para que a paz se instalasse ali naquele ambiente de tantos conflitos, e disse assim para o Chico Xavier: meu filho, para curar essas inquietações que você está vivendo, só tem um jeito, meu filho, é usar a água da paz. O médium então agradeceu, ficou satisfeito, e logo no outro dia, cedo, ele saiu a procurar essa água da paz em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não tinha. Chico Xavier então foi para Belo Horizonte. Procurou em todas as farmácias de Belo Horizonte. Não tinha também. Nenhum lugar. Enfim, ao fim de 2 semanas incansáveis que Chico Xavier estava procurando essa água da paz em tudo quanto era lugar, a sua mãe então se manifestou novamente, sorriu e falou assim para o seu filho: meu filho, não precisa viajar não para procurar essa água da paz. Essa água da paz, esse remédio que eu te ensinei, ela tem aí na torneira da tua casa, no filtro da tua casa, na garrafa da tua casa. Ela consiste em você, meu filho, colocar um gole bem farto de água na sua boca quando alguém lhe fizer alguma provocação. E você, meu filho, você não deve nem cuspir essa água e nem engolir ela, enquanto não parar aquela provocação dentro de você, enquanto você ainda tiver vontade de falar alguma coisa para alguém, você vai mantendo aquela água ali dentro da sua boca. Não cospe nem engole, meu filho. Essa é a água da paz. E aí o Chico Xavier entendeu a lição. E aí eu fico pensando, muita água da paz a gente vai precisar na nossa vida. Quanta água da paz. É importante a gente estar sempre andando com uma garrafinha de água perto à nossa mão. Porque se alguém provocar a gente deve ingerir essa água da paz. Que é melhor o silêncio do que falar nessas horas. Muito bem. Na profissão do Chico Xavier, ele era um serventuário público, como vocês sabem, e certa vez ele foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. E aí Chico Xavier então empreendeu aquela viagem, porque ele queria visitar muito esse amigo dele, era muito importante para ele. E ao chegar na casa do amigo, ele mal chegou e cumprimentou o amigo, e o amigo não parou de xingar ele, de falar 1000 coisas para o Chico Xavier. Mas falou. Quando o Chico Xavier, então, tentava responder delicadamente, Emmanuel, então, interviu dizendo-lhe: Chico, ele sofre do fígado e há dias que ele vem sentindo cólicas hepáticas.
Não revide os insultos, as exacerbações dele. Ele precisa, Chico, exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. E você, Chico, de se delimitar-se, apurar-se e burilar-se silencioso, silenciosamente, Chico. E com um sorriso doce e bondoso, aquele jeitinho de Chico Xavier, ele acata, né? E aí Emmanuel, então, rematou. Ademais, o que seria, Chico, da pedra sem o martelo, Chico, né? Imagina a gente nessa condição de Chico. Outra lição de Chico, muito importante, que a gente precisa aprender, porque muitas vezes quando a gente está no meio da confusão, que alguém começa a xingar a gente já se acha muito brilhado nas lutas da vida. A gente já acha que sabe tudo, porque já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas vezes, por sermos espíritas, a gente acha que já sabe tudo. E não só que sabe, mas muitas vezes a gente ainda traz a pretensão de que a gente já vivencia muito dessas coisas. Mas ai de nós, pedras, se não fosse o martelo da vida, né? Uma outra lição de Chico Xavier é que num determinado domingo, Chico Xavier estava de plantão no estabelecimento que ele trabalhava, né? E ele saiu muito cedo para ir trabalhar lá no escritório onde ele trabalhava, na Fazenda Modelo. Lá saiu às 7 horas da manhã. E aí, quando ele passa de frente a um bar, de costume, ele se admirou muito de ver que lá dentro tinha um grupo de rapazes que estavam jogando bilhar. Muito bem, Chico foi para o serviço dele, 7 horas da manhã, trabalhou. Na hora do almoço, Chico Xavier, então, ele volta para casa para almoçar, ele passa, olha lá para dentro do bar, tá lá aquele mesmo grupo de rapazes jogando bilhar. Chico volta para o trabalho, para a parte da tarde, passa lá no bar, tá o mesmo grupo de rapazes jogando bilhar. No final da tarde, o expediente acabou, às 17 horas, Chico volta para casa para jantar, porque ele tinha que ir para o centro para fazer os seus trabalhos da seara espírita à noite. E ele passa lá no bar, adivinha? O mesmo grupo de rapazes jogando bilhar. Chico, então, sai, vai para a casa espírita, faz os trabalhos, já era tarde da noite, já passava das 10. Chico regressa para casa agora para ir dormir. Ele passa no bar e lá estava o mesmo grupo de rapazes jogando bilhar. E aí Chico, consigo mesmo, ele exclamou assim: meu Deus, será possível que eu estou vendo? Tenho tanto trabalho, não me sobra tempo para perdê-lo. No entanto, esses moços atravessaram o dia inteiro nesse passatempo inútil jogando bilhar. De imediato, vocês sabem que Emmanuel não perdoava, né? De imediato, entra Emmanuel na sintonia e diz assim para o Chico Xavier: o bilhar também é criação de Deus, Chico. Detém os espíritos para que não sigam o caminho das trevas. Enquanto esses jovens se divertem, não mentalizam crimes, não aumentam as próprias faltas e nem dão acesso aos pensamentos tenebrosos dos espíritos cristalizados na delinquência. Aprendamos, desse modo, a respeitar a bondade de Deus. E aí eu me lembro de uma frase de Madre Teresa de Calcutá: quem julga não tem tempo para amar. A gente vê a vida muitas vezes pelo buraco de uma fechadura e acha que está abarcando o universo todo. E saímos pelo mundo afora, com essa visão tão obtusa e tão estreita da vida, a julgar tudo e todos pelo nosso próprio ângulo, pela nossa própria visão, dentro das nossas próprias imperfeições e vicissitudes. Por isso precisamos gastar mais tempo em amar do que em julgar. Muito bem. Dizem que certa vez Chico Xavier, depois de um longo dia de trabalho, ele já tinha atendido mais ou menos, uma coisa pouca, 80 pessoas, 80 casos dos mais diferentes possíveis, mais dolorosos possíveis da gente imaginar. Até que então Chico achou que ia para casa descansar, mas um irmão
foi ter uma conversa, foi conversar com Chico Xavier. E caceteou o Chico Xavier por mais de 2 horas, por mais de 2 horas. O boníssimo médio sentiu-se experimentado em demasia. Tratava-se de um desses casos que, segundo Chico Xavier, o saudoso Bezerra de Menezes receitaria prisão em vez de oração, segundo Chico. E ele já estava cansado daquele abuso, e num momento assim de descuido, ele deixou o importuno irmão falando sozinho e foi-se embora. Muito bem. Isso foi o bastante para criar entre ele e aquela pessoa um problema de desafeto, que passou daí em diante. Então, esse homem passou daí adiante a não cumprimentar mais o Chico Xavier, a não olhar mais para ele. E Chico ficou muito triste com essa situação, sabe? Quando ele percebeu que o irmão não suportava mais ele a ponto de nem cumprimentá-lo, ele sentiu que ele havia feito um desafeto, coisa que nunca na vida dele ele tinha intenção de fazer. Ele logo tratou de pensar numa forma de restabelecer a paz entre os dois. Olha o Chico Xavier, né? Mesmo tendo ouvido todos aqueles impropérios, né? Toda aquela situação, mas ele ficou pensando. E aí ele pensou, e ele procurou resolver a situação da melhor forma. E numa tarde, pondo a vergonha de lado, vestindo-se bem humilde, ele foi até a casa desse inimigo e foi lá se justificar, foi tentar pedir perdão para que houvesse aproximação entre os dois novamente. E aí o inimigo, esse homem, virou-se para o Chico e falou assim: Chico, você está me procurando por ser humilde ou por ser sem vergonha? E aí Chico olhou para ele e falou assim: ah, meu irmão, por ser sem vergonha mesmo. Aí o homem virou para ele e falou assim: ah, então eu aceito o seu gesto de amizade, Chico, porque vejo que você é mesmo sincero. E tornaram-se novamente novos amigos e bons irmãos pela vida fora. E pensar o que nós teríamos feito no lugar do Chico Xavier. E agora eu vou até a Índia novamente. Vou voltar, vou caminhar no tempo, andando bem atrás, e vou ler para vocês uma passagem de Buda, que também foi um pacificador. E nós sabemos que pela obra de Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós sabemos que Buda foi um dos missionários enviados à Terra por Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que certa vez Buda estava no jardim, quando lhe apareceu, segundo a sua mitologia, um Deva, que é um espírito da natureza. E o Deva, então, começou a fazer uma série de perguntas, duelos para Buda. E a primeira pergunta foi, o Deva perguntou assim para Buda: Buda, qual é a espada mais cortante? E Buda respondeu: a palavra raivosa é a espada mais cortante. O Deva perguntou: qual é o maior veneno? Buda respondeu: a inveja é o mais mortal veneno. Qual é o fogo mais ardente? Buda respondeu: a luxúria. O Deva então pergunta: qual é a noite mais escura? E aí Buda responde: a ignorância. Deva então pergunta: quem obtém a maior recompensa? E Buda responde: quem dá sem desejo de receber e quem mais ganha. E o Deva perguntou no seu duelo verbal: quem sofre a maior perda? E Buda responde: quem recebe do outro sem devolver nada é o que mais perde. E aí Deva pergunta: qual é a armadura mais impenetrável, Buda? E Buda responde: a paciência. Qual é a melhor arma? Pergunta o Deva.
E Buda responde: a sabedoria. E Deva pergunta: quem é o ladrão mais perigoso? E Buda responde: um mau pensamento é o ladrão mais perigoso. E o Deva continua no seu duelo verbal. Qual o tesouro mais precioso? Buda responde: a virtude. E Deva pergunta: quem recusa o melhor que lhe é oferecido neste mundo? Quem recusa o melhor que lhe é oferecido neste mundo? E resposta do Buda: recusa o melhor quem lhe oferece quem aspira à imortalidade. E aí o Deva pergunta: o que atrai? E aí Buda responde: o bem atrai. O que repugna? E Buda responde: o mal repugna. Qual é a dor mais terrível? E Buda responde: a má conduta. Qual é a maior felicidade? Buda responde: a liberdade. O que ocasiona a ruína no mundo? E Buda responde: a ignorância. O que destrói a amizade? E Buda responde: a inveja e o egoísmo. Qual é a febre mais aguda? Pergunta o Deva. O ódio, responde Buda. E Deva pergunta: qual é o melhor médico? E Buda responde: o amor. E então Deva lhe faz a última pergunta: o que é que o fogo não queima, nem a ferrugem consome, nem o vento abate, e é capaz de reconstruir o mundo inteiro? E Buda então responde: o benefício das boas ações. Satisfeito então, o Deva parte. E que possamos nós também estarmos tão satisfeitos quanto estava esse Deva. O maior de todos os pacificadores que esteve à terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele pronunciou assim: olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta, ele ensinou para toda a humanidade a lição do desprendimento. Porque ninguém pode ser pacífico se está preso a alguma coisa. Jesus, então, como maior pacificador, quando ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus, ensinando para todos nós que nós precisamos da perseverança. E ai de nós, sem perseverança, sem se pacificar. Porque na condição de espíritos imperfeitos que estamos, só muita perseverança para pacificar a nossa alma. E só muita perseverança para nós também podermos, um dia, nos transformarmos em verdadeiros pacificadores. Quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, dando a lição para toda a humanidade da autoanálise, ele nos ensina mais uma coisa, que sem autoanálise não há como nos pacificarmos, porque só estaremos vendo violência e mal nos outros, e não a violência e o mal que habita dentro de nós, que é essa que nós devemos verdadeiramente temer, não a violência alheia, mas a que habita dentro dos nossos corações ainda tão endurecidos. Quando Jesus disse: quando fordes convidados para um banquete, senta no último lugar, ele não ensinou só para a gente a lição da humildade, mas mostrou para toda a humanidade que sem humildade não há aprendizado. Sem humildade, sem resignação, sem obediência, sem afabilidade, sem doçura, consequentemente, sem autopacificação. Sem autopacificação, não seremos jamais pacificadores no planeta Terra. E se não trabalharmos para sermos pacíficos, não herdaremos a Terra. Se não trabalharmos para sermos pacíficos, não poderemos ficar no planeta de regeneração. Então, Jesus foi o maior pacificador que já teve na nossa terra. Quando ele diz: vai, não peques mais, ele ensinou para todos nós a lição da resistência. Temos que ter muita resistência dentro de nós. Resistir aos nossos maus hábitos é muito difícil. É muito mais fácil nós criticarmos e culparmos aqueles que estão ao nosso redor
por todos os males que ocorrem na nossa vida. É muito mais fácil a gente culpar o outro, dizer que o outro tirou a nossa paz, do que sermos aqueles que vamos assumir as responsabilidades dos nossos atos e construir a paz dentro de nós e, por conseguinte, espalhar a paz ao redor dentro de nós. A escolha, amigos, é nossa. Então, eu agradeço a todos vocês, essa noite, a imensa paciência de me ouvirem. Já estão no caminho, porque conseguiram me ouvir até o final. Já estão no caminho da paz. Desejo paz a todos os corações, porque também estou no caminho junto com vocês, tentando pacificar o meu coração, para que um dia nós possamos ser os pacificadores daqueles que vêm na retaguarda. E agora convido a todos a nossa prece final, diante das reflexões que juntos fizemos para a construção da paz no nosso mundo interno. Senhor Deus, ajude-nos a ter força, a ter fé e coragem para vencer a nós mesmos, não ao mundo, porque viemos aqui para aprendermos a pacificar o nosso coração, para desenvolver o amor no nosso coração. Não viemos aqui com nenhuma autoridade de ensinar nada, mas viemos na condição de aluno. Que possamos entender a nossa condição e termos obediência e resignação diante das lutas da vida, aceitando aquilo que está no nosso caminho, porque aquilo que está no nosso caminho é exatamente o instrumento que nós iremos usar para trabalharmos o nosso orgulho e egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Gratidão pela doutrina dos espíritos, gratidão pela reencarnação, gratidão pelas provas e expiações, gratidão pela família que estamos, pelo país que moramos, pelo planeta que vivemos. E que a tua paz e teu amor possam inundar ao coração de todos nós, desse planeta azul lindo. E gratidão por tudo, até por essa prece. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz.